Olá, tudo bem? Nós estamos aqui com mais um encontro com a palavra. Hoje eu tenho aqui o Rubens comigo. Nós vamos continuar comentando sobre os Salmos, como eles nos trazem ilustrações tão importantes, tantos símbolos que fazem muita diferença para que nós possamos compreender a palavra de Deus. Mas antes de nós entrarmos no assunto, vamos fazer uma oração? Rubens, por favor. Lógico. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer pelo privilégio de poder abrir a Tua Palavra, poder entender um pouquinho mais da Tua vontade para as nossas vidas. Amém. De maneira particular para esse estudo, pedimos a Sua orientação, não só nossa aqui, minha, da Rosângela, mas também para que o Senhor possa atuar no coração e mente daqueles que estão nos escutando, que essa mensagem faça diferença nas vossas vidas. Amém. É o que pedimos, não pelos nossos méritos, e também agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos aqui como verso principal, o verso que se encontra em Salmo 67, versos 3 e 4, diz assim: Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Esse verso ele já começa nos mostrando a adoração a Deus, a exultação e o julgamento, o juízo. Há muitas coisas envolvidas aqui e é sobre isso que nós vamos falar. Aqui nos diz na nossa introdução que as profecias, elas lidam com muitas coisas. Nós pensamos quando falamos sobre Salmos na semana passada, nós pensamos que muitas vezes quando falamos de profecia, só vislumbramos Apocalipse ou Daniel, por exemplo, né? Mas, na verdade, os Salmos nos trazem muitas informações, muitas imagens interessantes. Rosângela, comentário sobre profecia, você falou, a turma fala em profecia, pensa em Daniel e Apocalipse. Sim. Tem profecia em Gênesis, em Deuteronômio, Sim. tem em Salmos, Sim. Você tem em Malaquias, você tem em Zacarias, você tem em Ezequiel. Sim. E por aí vai. Com certeza, tanto os profetas maiores quanto os menores, todos, você tem nos livros... o livro inteiro. Profecia o livro inteiro, exatamente. E nós vamos então continuar estudando o livro dos Salmos para aprender um pouco mais sobre essas verdades que são tão importantes, né? Então vamos lá, nós começamos com o Salmo 46. Esse salmo é muito interessante, é um salmo muito lindo. Os salmos que nós vamos ver aqui nessa lição, eles são curtos, mas eles são muito profundos, eles têm algumas mensagens assim que fazem muita diferença. E aí, se nós pararmos para pensar no Salmo 46, vamos ler principalmente os primeiros 3 versos. Olha o que diz aqui. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. E o Salmo continua nessa sequência. Rubens, como é que o Salmo 46 nos ajuda a enfrentar as lutas do dia a dia? Então, esse Salmo é interessante, né? Que ele fala que Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente, e ainda que tudo se desmorone ao meu redor, nós podemos confiar no Senhor. Aí ele faz um hiato do 4 ao 6, que é justamente a nossa esperança, aliás, do 4 ao 7, que ele diz assim, Deus é socorro bem presente, o mundo pode desmoronar à sua volta, mas confie no Senhor, porque ele diz assim, porque tem um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemão. Aí ele fala, brama nações, se faz ouvir. Aí ele diz 7, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, fazendo um pouquinho conexão com a semana passada, aquele Deus que está sentado no santuário celestial, da onde corre o rio da vida, fazendo inclusive uma alusão ao Apocalipse 22, né? Isso. É uma imagem do Apocalipse 22. Esse Deus está conosco. Sim. É o nosso refúgio. Nós não precisamos temer nada. Mesmo no meio da tribulação, e muitas vezes as pessoas falam, né? O que é ter a paz de Deus? Não é? O que significa isso? É você ter a certeza que Ele está com você.
Você pode estar no Que é um meio Deus da grandioso tá tribulação. com você, não é? Isso. Você pode estar no meio da tribulação, mas Ele está junto. É isso. E é isso que o Salmo fala. O Senhor dos Exércitos é conosco. Aqui na minha Bíblia fala, está conosco, né? Mas quando a gente pensa em a diferença, né, entre o verbo ser e estar, por isso que Deus, inclusive, se intitulou o Eu Sou, porque o ser é permanente e o estar é temporário. Né? É uma coisa passageira. Então, quando ele fala, o Senhor dos Exércitos é conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio, faz toda a diferença. Então, eu posso ter não é a que tribulação. Ele está eventualmente comigo, não. Ele é comigo, né? Ele é comigo, faz toda a diferença isso. Toda a diferença. Né? Toda a diferença. Então, o Salmo 46, ele vem trazendo justamente essa visão de um momento em que nós precisamos realmente, assim, nos apegar a essa promessa, essa certeza. Olha o que diz no verso 10, por exemplo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O que ele quer dizer com isso? Não fique desesperado, não fique buscando soluções aqui ou ali. Aquiete-se, acalme-se. Rosângela aqui fala aqui, o 8, vinde, contemplai as obras do Senhor, ou seja, eu sou o criador de tudo, eu fiz tudo. Se eu fiz todas essas coisas, por que eu não vou estar com você? Amém. Por que eu não vou cuidar de você? Então, ele é um socorro bem presente na tribulação, porque ele é conosco, ele não está conosco. Ele não é uma coisa temporária. Ah, não, agora eu estou, daqui a pouco eu já não estou mais. Não, Deus não é assim. Quem é muito instável é o ser humano, né? Uma hora a gente... Nós é que nos afastamos, ele está lá. Nós é que ficamos assim, em outras palavras, né? Ficamos uma banda, né? Exatamente. Uma hora mais, menos. Exatamente, né? Exatamente. E ainda continuando falando sobre... Desculpa. Oi, pode falar. Nós, às vezes, usamos Deus de maneira conveniente, né? Sim. Deus está. Sim. E a gente é que quer que ele esteja, mas Deus é. A gente quer que ele esteja convenientemente na hora que precisamos. Tanto é que foi assim que ele se apresentou para Moisés, e o próprio Jesus utilizou tantas vezes essa expressão, naquele momento em que ele falou com os fariseus, e eles entenderam o que ele estava dizendo. Ele falou, antes que Abraão existisse, eu sou. Pegaram em pedras para jogar nele. Porque eles entenderam que ele estava dizendo, eu sou Deus, né? Porque era o nome de Deus, isso. Eu sou. E essa, eu diria assim, não é somente o nome, mas é a característica principal de Deus, a permanência, a eternidade, constância. Ele é e ponto final. Então nós não temos que ficar preocupados, angustiados, né? Nós temos que confiar. E aí vem justamente outro ponto relacionado ainda a esse salmo. A esperança que a gente tem que ter no meio da turbulência. Quando Jesus estava no barco com os discípulos, e depois, e ali as ondas balançando, e Jesus dormindo calmamente no barco. E eles tiveram que chegar lá e falar, Senhor, nós estamos perecendo, o Senhor não se importa? Né? Eles, esses homens de pouca fé, levantou, aquiete-se, acalme-se, tudo se acalmou. É isso que nós temos que nos lembrar sempre. Nós estamos no meio desse, né, no mar da vida, né, que haja turbulência, né? Haja turbulência. Mas dele está conosco no barco. A exceção é a calmaria, né? Exatamente. A exceção é a calmaria, exatamente. Quando está muito calmo, você desconfia, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente percebe que as coisas muitas vezes estão complicando, estão chegando a um ponto que você fala, mas e agora? Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Deus está no barco. Ele está com você. Como diz aqui, o Senhor é conosco. E uma coisa que eu gosto muito, que nesse Salmo 46 é repetido 2 vezes, o Senhor dos Exércitos. É isso. Esse nome é muito significativo, né? Porque é aquele que luta por nós, é aquele que luta conosco, é aquele que vence as batalhas. Tem uma passagem que eu acho linda, lá em Isaías, contando a história ali de Ezequias e a ameaça de Senaqueribe, né, daquele rei assírio. Sim. E ele fica ali sem saber o que fazer. Ele fala, Senhor, né, ele já matou e já conquistou todas as cidades em volta, só falta gente. E ele está dizendo que vai passar por cima, e aí? Ele leva aquelas cartas de ameaça ao templo, santuário, né? Santuário. Aí nós voltamos ao santuário, sempre. Sempre. Aí ele leva as cartas ao santuário, ele chega lá e fala, Senhor, está aqui, a ameaça é essa. Só o Senhor. Ele nem tinha acabado de fazer a oração, Isaías chega para ele e fala assim, fica tranquilo que você não vai ter que levantar um dedo. Um anjo só é enviado e 185 mil assírios são mortos. Então é isso, é a esperança que a gente tem no meio da turbulência, no meio das tribulações, no meio dos problemas, mesmo porque nós sabemos que nós estamos caminhando para aquele momento em que, como diz aqui a lição, colapso dos reinos do mundo,
fracassos de sistemas de governo. E nós estamos vendo isso com os nossos próprios olhos. Eu gosto muito do 10 aqui, que fala também, ó, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Sou simples. Aquietai-vos, fica frio aí, fica tranquilo. Isso. Fica frio. Em outras palavras, fica bem isso. Aí. Fica quieto no seu canto, sabe que eu sou Deus, eu estou no comando. E é um outro detalhe aqui. É uma ele está no comando. Mas uma reprimenda ao mesmo tempo, né? Isso. E ele está mostrando isso, olha, eu estou no comando. Esse Salmo 46, ele é maravilhoso por isso, porque ele mostra isso para nós. Eu estou no comando. Ele diz, no começo, né, quando ele fala, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E termina dizendo, o Senhor dos Exércitos é conosco, Deus de Jacó é nosso refúgio. Amém. Ponto. É isso que a gente tem que crer, né? Que os nossos amigos que estão nos assistindo possam crer nisso. É uma promessa tão maravilhosa, né? Nós temos que tomar posse dela. Lembrar dessa promessa. Com certeza, muitas vezes. Aí, no Salmo, nós temos o Salmo 47, que mostra uma coisa bem interessante. Eu aprendi nessa lição. A gente sempre aprende coisa nova na lição, né? Maravilhosa. É verdade. E o Salmo 47 nos mostra qual é a posição que nós ocupamos no reino de Deus. Qual é essa posição? Então, olha aqui, ó, deixa eu ler para você. Ó. É 47. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo e grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiais ao nosso Senhor, Rei, cantai louvores. Salmodiais com harmonia, com cânticos. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo de Deus, de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra, ele se exaltou. Obviamente não vamos falar sobre esse ele é riquíssimo, mas só comentando especificamente, o 4 responde o que você falou, escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama, ou seja, Jacó seria o povo, né? O povo de Israel espiritual, a quem ele ama, e nós somos a herança de Cristo. Somos a herança do nosso Salvador. Exatamente. Coisa maravilhosa, é lindo, né? isso. É lindo. É lindo. E mais, compreender que realmente Deus nos vê dessa maneira, a despeito das nossas fraquezas, das nossas inúmeras falhas, né, equívocos que a gente comete ao longo da vida, e ainda assim Ele nos escolheu para ser a sua herança, a glória, como Ele diz, a glória de Jacó, quem Ele ama. Apesar de ser aquele filho rebelde, teimoso, não somos bons filhos, difícil, né? A humanidade como bom. Eu sou pai de 2, eu fico imaginando, pai de filhos, meus filhos são maravilhosos, ótimos, não tenho o que falar deles, mas você imagina, eu tenho colegas, amigos que têm filhos que dão trabalho. Eu fico imaginando Deus olhando o próprio Lúcifer, né? Sim, é verdade. A quem ele amava, com certeza. Perfeito. Sim. Sendo rebelde, todos os outros, e a nós, todos os outros, né? Sim, é verdade. E um outro detalhe que é interessante também aqui desse Salmo 47, é que ele diz assim no verso 3, ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos nossos pés. Vamos lembrar de uma história onde isso aparece assim, de uma forma bem interessante. Quando o inimigo disse que ele foi naquela assembleia, né, que nós conhecemos lá na história de Jó, e ele diz assim, Deus pergunta para ele, de onde você está vindo? Ele fala de rodear a terra, de passear por ela. Ele estava dizendo, olha, tudo ali é meu. Eu que comando, eu que dou as ordens, eu que dou as cartas. E Deus falou, não. Você já viu meu servo Jó? Íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Tem um ali que não é teu. Então, a gente percebe que quando houve lá no início, né, em Gênesis 1:26, o ser humano pecou, o que acontece um pouco depois? Deus fala assim, olha, vocês perderam o domínio. Vocês perderam o domínio, não é? Quando Deus falou em Gênesis 1:26 que o domínio era do ser humano, vocês vão dominar sobre os animais, né, sobre todas as coisas, e em Gênesis 3, o domínio foi perdido. Então aqui no Salmo 47 mostra o quê? Que esse domínio vai ser restaurado. Ah, não é lindo isso? É lindo. Através de Cristo, né? Porque Deus, a terra se tornou de Satanás porque a terra deixou de ser santa. Exatamente. Quando deixou de ser santa, Deus não pode habitar onde não é santo. Exatamente. E aí ele
ele criou, e aí ele criou, desculpa, a palavra que é ruim aqui, mas ele, através de Cristo, que se tornou homem e Deus ao mesmo tempo, Sim. ele criou esse link. Isso. Maravilhoso. Né? Maravilhoso. Criou esse link, não, tudo bem, mas eu vou estar contigo através do quê? Através de Cristo. Sim. Cristo vai estar com vocês, como Sim. homem. Isso. E quando ele diz lá na cruz, está consumado, né? Esse domínio foi restaurado. Foi restaurado. Foi restaurado. É lindo Agora isso, será né? meu. É, Questão de exatamente. E até eu achei interessante que aqui tem uma pergunta na lição, que ele fala, né, que diferença que existe, por exemplo, entre algumas passagens que falam sobre os pés, né, de Deus, ao Tessalonicenses, Zacarias, aí diz assim, em sua primeira vinda, Jesus veio humilde. Em sua segunda vinda, ele virá de forma gloriosa. Gloriosa. E depois dos 1000 anos, ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Então, ele vai dominar de uma vez por todas, vai acabar com todo o resquício do mal. É lindo isso, né? Ele vai restaurar a terra. Nossa, né? restaurar por completo. Amém. Maravilhoso, né? Bom, aí, no Salmo 75, que é mais um outro salmo que foi referido aqui no nosso estudo dessa semana, ele fala de algumas questões que estão em jogo no plano, né, de Deus em relação ao juízo. Como é que a gente pode entender isso? Vamos ver aqui o Salmo 75. É um salmo bem curto também. É curtinho e profundo, né? E é bem profundo. Denso. Exatamente. Ele diz assim, a ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. É interessante, o salmista começa falando dele mesmo e ele já passa para Deus, né? Porque quem fala aqui é o próprio Deus. Aí ele diz, disse eu aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura. Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem exaltação. Mas Deus é o juiz. É o juiz. A um abate e a outro exalta, ou seja, a salvação está totalmente nas mãos dele. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto. Está cheio de mistura e dá a beber dele, mas as escórias dele, todos os ímpios da terra sorverão e beberão. E eu declararei para sempre, cantarei louvores ao Deus de Jacó e quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Como é que a gente vê algumas questões do juízo aqui neste salmo? Esse salmo, bom, primeiro que esse salmo é escrito por Asaf. Sim. E se você olha um dos salmos meus passagens bíblicas, nem salmos, passagens bíblicas prediletas, é o 73, em que Asaf fala sobre a prosperidade. Isso, a prosperidade dos ímpios. Do ímpio, verdade. faz tudo certinho. E eles só se dão bem, eu nada. É verdade. Nada, até que eu entrei no santuário e eu vi, né? Que é espetacular. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E ele repete um pouco esse tema no 74 e no próprio 75 também. E no 75 também. Isso. E até no próprio 75. Então, ele aqui, na verdade, o salmista, ele diz o seguinte, ele fala três coisas interessantes. A primeira delas é o seguinte, de que existe um tempo para ocorrer o julgamento. Sim. Então, no 2, a tua versão está até melhor que a tua NVI, a sua, né? Eu acho que a minha é Almeida. Aqui, hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Sim. E a tua versão fala um tempo certo para o julgamento, que eu achei que ficou melhor, inclusive, na versão bíblica. Ou seja, Deus vai julgar, mas vai julgar no tempo certo. Ele vai julgar em um determinado, momento. Sim. Né? E ele fala aqui, ó, Deus, aí ele fala, no 7, Deus é juiz, e um abate e a outro exalta. Ou seja, Deus sabe exatamente que peso cada um tem, né? Quando você é encontrado em falso, quando você não é encontrado em falso. E aí, depois de ser julgado, de fato vem a condenação, né? Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, aqui meu fala vinho e espuma, cheio de mistura. Dele dá a beber, aí quem toma da ira de Cristo, quem toma do vinho, ou seja, quem é condenado? Aquele que o rejeitou. A escória. Todos os ímpios da terra. Nossa, é forte. Ou seja, isso, né? Isso é forte. Agora, isso se você faz uma conexão com... Nós estudamos Apocalipse semana passada, a primeira mensagem angélica,
ele fala, é chegada a hora do seu juízo. Juízo. Então, Exatamente. isso é uma conexão desse E quando ele fala né? aqui do vinho tinto, e a gente pensa lá em Mateus, Jesus falando também sobre isso, né? Olha, o vinho, que é a representação do meu sangue e tal. Isso. A gente vê os dois pontos aí, redenção e juízo. E juízo. A redenção, porque Deus nos compra através de Jesus, através do seu sacrifício. E o juízo para aquele que, infelizmente, não aceita. Rosângela, uma coisa interessante, né? O vinho, sangue de Cristo, e ele também, e ele redime, mas ele condena também, né? Também. Porque se você não aceita, né? Como você falou, lembra? Na semana passada você comentou na lição 8. Aquela questão de dois grupos. Né? Ou aquele que aceita Deus, ou aquele que não aceita. Acabou, não vai ficar tendo muitos partidos diferentes. Não, é uma coisa ou outra. Ou outra. E esse Salmo 75, ele fala isso também, ele nos ajuda a enxergar isso. Né? Então é a questão da redenção ou do juízo. Se eu for redimido por Cristo, eu já estou julgado favoravelmente, vamos dizer assim, né? O juízo é a meu favor. Aliás, uma das coisas que as pessoas têm tanto medo, quando falam, porque o juízo é de Deus. Mas o juízo é a nosso favor, é a favor daqueles que o aceitam. Então, se eu aceito Jesus como Salvador, o juízo é a meu favor. Eu não tenho por que temer. O juízo é contra aqueles que não. Cristo não há mais condenação, né? Exatamente. Jesus não há mais condenação. E só nesse sentido, só uma última coisa que eu queria falar do 75, isso 3, você coloca aqui, que é assim, ó, o versículo 3 é muito bonito. Ó, vacilem a terra e todos os seus moradores. Ainda assim, eu firmarei as suas colunas. Ou seja, em Cristo como coluna é que eu me firmo, né? Sim, exatamente. No meio dessa confusão toda. Então, eu não tenho que me basear na terra ou nas coisas, porque a terra também balança debaixo dos pés, né? Tem terremoto. Então, tem muita coisa que a gente acha, muitas vezes, que é absolutamente certo, e, de repente, aquilo se desmorona por completo. Então, eu tenho que me basear em quem? Em Deus. E aí ele fala, eu fortaleço as suas colunas, né? Amém. O tempo está acabando. Vamos lá, último Salmo, 67. Aí, que ligação a gente pode fazer desse Salmo com as 3 mensagens angélicas? É um Salmo também muito curtinho e ele mostra isso de uma forma muito clara. Olha, vou ler rapidamente aqui para nós. Por favor. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e entre todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão. Que ligação tem? Uau. Com as 3 mensagens? Toda, né? Bom, né? Toda, né? Toda, né? Verdade. Então, a mensagem angélica fala sobre o Evangelho eterno, a mensagem vindo a hora do juízo. Sim. Ela fala sobre, para nós nos afastarmos, sair da Babilônia, né? Afastarmos de falsas doutrinas. Sim. E depois ele fala da queda. Sim. Né? Dessas falsas doutrinas, né? Sim. E aqui você tem, primeiro, uma alusão àquela bênção araâmica, né? De Arão, isso, né? a bênção de Arão. De Arão, né? Faça resplandecer sobre nós, a alusão a Deuteronômio tem lá a bênção de Arão. E ele aqui diz o seguinte, ó, quando ele fala aqui, ó, louvem-te os alegre-se e exultem, alegre-se e exultem, pois julgas os povos com equidade e guia, a minha versão fala, e guias na terra as nações. Ou seja, uma coisa importante quando se fala do julgamento, aliás, até uma lição passada falando sobre nações, onde se fala sobre o governo perfeito. Qual o governo perfeito? O único governo perfeito que tem, o pessoal fala de democracia liberal, monarquia constitucional, comunismo, socialismo. Não. O perfeito é quando você tem um governante perfeito. Exatamente. Quem é o único governante perfeito? Deus. Incorruptível, santo. Deus. Só. Por isso que nós queremos ele como rei, né? Exatamente. E lembra você comentando essa lição passada, algumas semanas, mostra bem isso, né? Quando o povo de Israel pediu um rei, eles começaram aquele processo que foi terrível,
né? Porque se eles tivessem apenas Deus como rei, imagina um Deus que vai à frente das batalhas, um Deus que manda um anjo que mata 185 mil assírios. Seria muito mais interessante, muito mais justo, muito mais feliz, enfim. Mas eles pediram um rei humano. E as consequências vieram. Foi vindo, né? Porque, como você falou, o governo humano, todo ele é corrompido, não tem governo perfeito. Você tenta aí algumas instituições tentando... Isso, mas não existe isso, não existe essa possibilidade, né? E nos tempos em que vivemos hoje, mais ainda. E aí, Rosângela, nesse sentido, por que nós não precisamos ter medo do julgamento de Deus? Porque Ele julga com equidade. Porque ele não é parcial. Não é parcial. Ele sabe todos os lados da história. Uma coisa que eu sempre falo, eu agradeço a Deus porque é Ele que vai me julgar, porque Ele conhece todos os lados da minha história. É isso. Ele sabe como eu fui criada, Ele sabe as influências genéticas, Ele sabe o pai e a mãe que eu tive, Ele sabe tudo. Os defeitos que tudo, você as oportunidades que eu tive, as oportunidades que eu perdi. Verdade. Ele sabe tudo. E isso é maravilhoso. Esse ponto que você tocou, eu acho que é fundamental. Equidade. Saber que um Deus que julga com equidade. É maravilhoso. Equidade. E aqui, uma outra coisa que chama a atenção, que você comentou, né, sobre todas as mensagens, o fato do Deus ser adorado e louvado. O Salmo 67 nos chama para isso, do mesmo jeito que as mensagens angélicas, né? Tema a Deus, dar-lhe glória, porque louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos o todos. tempo inteiro, louvor e adoração. E claro, juntando tudo isso que a gente comentou, o senso de missão. Nós temos uma missão a ser feita. Nós temos que falar para as pessoas acerca da volta de Jesus, nós temos que proclamar o que está acontecendo. Muita gente já está enxergando, né? Mas muitos ainda não conseguiram visualizar realmente o tempo que nós estamos vivendo e ter a certeza de que as coisas estão acontecendo do jeito que Deus falou. Mas a nossa missão é falar. Pregar para as pessoas. Por isso que ele diz, né? Que a gente tem que louvar, tem que se alegrar, se regozijar. E aí ele diz, então a terra dará o seu fruto, Deus nosso, Deus nos abençoará. Amém. Porque quando a gente fala, quando a gente expressa essa confiança, vai dar seu fruto, né? Ela vai dar o fruto. Isso. Essa é a certeza que a gente tem que ter, né? E eu achei interessante que aqui na nossa lição, ela fala assim, olha, a igreja remanescente de Apocalipse não se contenta em permanecer em Sião desfrutando da presença de Cristo. Ela voa pela terra convidando o mundo a se unir a eles no Monte Santo de Deus. Até que ela dê seu fruto, né? Não, lindo. Exatamente, muito lindo, é muito lindo. É lindo. E a gente fica pensando, né? Realmente, a Bíblia é um todo, né? Ela se completa, ela vai se juntando, ela vai fazendo links, ela vai fazendo mosaico, conexões. Que vai construindo um tapete, assim, exatamente. Um mosaico, né? Você pega uma coisa parede. aqui, outra ali. Quando você vê, tem uma coisa pronta ali, exatamente, é isso que a gente tem que buscar cada vez mais, né? Então, que Deus possa, né, nos abençoar. Realmente é muito proveitoso a gente estudar a Bíblia dessa maneira. Sempre fazendo essas ligações, sempre procurando ver as conexões que a gente pode encontrar. Nós sempre tiramos lições novas de textos passados. Sempre temos lições Aí novas. tem uma colocação que eu sempre faço, porque eu fui professora, né, de português e literatura há muitos anos. É interessante, se você pega a Bíblia e você lê uma vez, duas, três, você sempre vai encontrar coisa nova, sempre, né? Você pega um escritor famoso que possa ter feito, sim, uma diferença, né, na sua leitura, na sua cultura, enfim, mas sempre vai ser a mesma leitura. Você não vai encontrar tantas... As conclusões, né? As conclusões são as mesmas, né? A mesma camada, né? Agora, a Bíblia não é assim. Por quê? Porque ela não é um livro qualquer, né? É uma obra, um relato ali do ser humano pecador, da maneira como Deus lidou com esse ser humano, como ele lida, Eu sempre digo assim, eu estudo a Bíblia, tem várias camadas, né? Então tem uma camada histórica, que é inegável. Sim. Aí você tem uma camada às vezes, de comportamento humano, psicologia, de regras. Aí você tem uma camada espiritual, você tem a camada profética. Sim. E vai indo, você tem várias camadas, né? E como o Paulo diz para Timóteo, né, naquela carta, ele diz assim que toda a Bíblia é inspirada por Deus, toda ela. Então nós encontramos realmente muitas possibilidades para novas leituras, para novas compreensões, para novas lições possíveis de serem encontradas, como nós vemos com os Salmos aqui agora, né? Que Deus possa nos abençoar, nos convidamos que todos vocês continuem estudando na Palavra de Deus.
e descobrindo cada vez mais esses símbolos tão expressivos que nos mostram a salvação que Ele nos tem reservado. Amém. Vamos terminar com uma oração. Vamos. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigada, Senhor, por esses momentos que passamos aqui estudando Tua Palavra, aprendendo mais através dos textos de Salmos, que nós podemos realmente compreender um pouco mais do Teu amor, da Tua vontade, da Tua misericórdia, da Tua bênção sobre as nossas vidas. Amém. Abençoe a nós aqui e àqueles que nos assistem também, que possamos continuar nessa jornada que é tão significativa, tão importante das nossas vidas e que muito em breve vai terminar, porque nós temos certeza da volta de Jesus às portas. Fica conosco, Senhor, nos dê a Tua paz, derrama sobre nós Teu Espírito Santo. Pedimos-te agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém.